Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. Pablo Vegetti, o artilheiro argentino do Vasco da Gama, voltou a brilhar na última quarta-feira ao marcar na vitória por 2-0 contra o Atlético Mineiro. Com este gol, ele encerrou um jejum de 6 jogos sem balançar as redes, algo inédito para o atacante em 2024. Vegetti mostrou novamente sua importância para o time, solidificando sua posição como uma peça-chave na equipe vascaína e reafirmando sua relevância tanto em campo quanto no mercado. Essa temporada tem sido marcante para Vegetti. Ele não apenas foi o artilheiro da Copa do Brasil, com 7 gols, como também terminou o Brasileirão com 10, alcançando um total de 21 gols na temporada. Esse número supera o melhor desempenho de sua carreira até então, registrado em 2021, quando marcou 20 vezes pelo Belgrano. Sua contribuição foi vital para os principais momentos do Vasco no ano, incluindo as classificações e vitórias decisivas. Contudo, os últimos meses não foram fáceis para o jogador. Vegetti enfrentou dificuldades em um período de queda coletiva do time, ficando sem marcar em 8 rodadas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Esse jejum gerou questionamentos por parte da torcida e da crítica, mas o atacante demonstrou resiliência e voltou a encontrar o caminho do gol no momento certo, ajudando o Vasco a garantir a vaga na Copa Sul-Americana de 2025. Com um desempenho tão expressivo, não é surpresa que Vegetti esteja valorizado no mercado. Seu contrato com o Vasco vai até dezembro de 2025, com uma cláusula que pode estendê-lo automaticamente até o final de 2026, caso ele participe de pelo menos 60% dos jogos da equipe no próximo ano. Essa meta, considerada alcançável pela diretoria, reforça a intenção do clube de manter o jogador em São Januário. Além disso, o Vasco já sinalizou disposição para revisar os termos do contrato de Vegetti, oferecendo condições ainda melhores para o atacante. A diretoria entende que ele é um dos ativos mais importantes do elenco e quer garantir sua permanência. No entanto, o clube também reconhece que, após uma temporada de destaque, o argentino poderá atrair olhares de outras equipes, tanto no Brasil quanto no exterior. Para a torcida vascaína, Vegetti é mais do que um goleador. Ele se tornou um símbolo de entrega e comprometimento, características que conquistaram o coração dos cruz-maltinos. Seu esforço dentro de campo e a capacidade de decidir jogos importantes fazem dele um ídolo em potencial, especialmente em um momento de reconstrução do clube. Agora, o foco do Vasco é não apenas manter Vegetti, mas também construir um elenco ainda mais competitivo para 2025. Com a Sul-Americana no horizonte e planos ambiciosos para o futuro, o clube sabe que precisa de jogadores como o argentino para liderar o grupo em busca de conquistas. A torcida está ansiosa para ver como essa história vai se desenrolar, especialmente com o mercado de transferências se aproximando. E por falar em mercado, o próximo tema é sobre os interessados na SAF do Vasco e como isso pode impactar o futuro do clube. Vamos para a próxima notícia. O Vasco da Gama vive um momento crucial em sua história administrativa. Com a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, em fase de renegociação, o clube tem despertado o interesse de diversos investidores internacionais, mas afirmou recentemente, por meio de nota oficial, que não tem preferência por nenhum dos possíveis compradores no momento. Essa declaração busca reforçar a transparência e tranquilizar os torcedores em relação ao processo de venda de ações da SAF, que já passou por momentos conturbados no passado. Atualmente, 2 grandes nomes ganham destaque na lista de interessados: o magnata grego Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos e do Nottingham Forest, e o italiano Andrea Radrizzani, ex-proprietário do Leeds United e atual controlador da Sampdoria. Além deles, há ainda 2 outros grupos de investidores, um dos Estados Unidos e outro da Arábia Saudita, que estão em contato com a diretoria do clube carioca. A competição entre esses potenciais compradores ilustra o valor percebido do Vasco como uma marca global no futebol, além do potencial de crescimento do esporte no Brasil. A nota oficial do Vasco veio em resposta às especulações que tomaram conta da mídia nos últimos dias.
O clube esclareceu que as negociações estão em estágio inicial e que nenhum dos interessados apresentou uma proposta oficial até o momento. Essa postura reforça a ideia de que a diretoria está comprometida em avaliar todas as possibilidades de forma criteriosa, sem pressa, para evitar erros como os que ocorreram com a 777 Partners, a empresa afastada judicialmente da gestão da SAF no início deste ano. Um ponto crucial para a venda da SAF é a necessidade de resolver a divisão acionária existente. Atualmente, o clube associativo detém 30% das ações, enquanto a ACAP possui 31%. Os outros 39% estão em litígio, mas há uma abertura para um possível acordo caso a venda avance. Essa situação adiciona complexidade ao processo, mas também reforça a importância de encontrar um investidor que compreenda as nuances legais e esteja disposto a investir no potencial do Vasco a longo prazo. Entre os dois nomes mais comentados, Andrea Radrizzani parece estar mais próximo de um alinhamento com os objetivos do Vasco. O italiano tem um histórico de sucesso, tendo revitalizado o Leeds United e levado o clube de volta à Premier League após 16 anos de ausência. Além disso, sua abordagem de investir em infraestrutura e desenvolvimento esportivo vai ao encontro das necessidades do Vasco, que busca melhorar suas condições estruturais e construir um time competitivo. Por outro lado, Evangelos Marinakis também é um nome de peso no futebol internacional. Com uma fortuna construída na indústria naval, o grego é conhecido por sua ambição e capacidade de transformar clubes em organizações vencedoras. No entanto, há dúvidas entre torcedores e analistas sobre como ele administraria um clube com a complexidade e a tradição do Vasco. Sua experiência no Nottingham Forest, por exemplo, foi marcada por altos e baixos, o que gera questionamentos sobre sua adequação ao cenário brasileiro. A diretoria do Vasco já deixou claro que a escolha do investidor levará em conta 3 pilares principais: atacar a dívida do clube, investir em infraestrutura e tecnologia, e construir um projeto esportivo sólido que priorize times competitivos. Esses critérios refletem o desejo do clube de se reposicionar como uma potência no futebol brasileiro e sul-americano, sem comprometer sua identidade e história. Apesar de toda a atenção voltada para os nomes de Marinakis e Radrizzani, os outros grupos interessados também têm méritos que estão sendo avaliados. O investidor norte-americano, por exemplo, é proprietário de um clube europeu, o que poderia trazer sinergias interessantes para o Vasco. Já o grupo árabe, com sua tradição de grandes aportes financeiros, poderia representar uma injeção imediata de capital para resolver problemas mais urgentes. A expectativa é de que o processo avance nos próximos meses, mas a diretoria tem adotado uma postura cautelosa, sem criar falsas expectativas. A venda da SAF é vista como uma oportunidade única para transformar o Vasco, mas também carrega riscos que precisam ser mitigados com uma análise minuciosa de cada proposta. A torcida, como sempre, acompanha cada movimento com atenção e apreensão. Há uma esperança renovada de que o Vasco possa finalmente encontrar o parceiro certo para dar o salto que precisa. Ao mesmo tempo, há uma preocupação legítima de que o clube não repita os erros do passado e acabe em uma situação ainda mais complicada. E por falar em mudanças e oportunidades, o Vasco já está de olho em reforços para a próxima temporada. Vamos para a terceira notícia, que traz informações sobre uma possível contratação de peso que pode transformar o elenco vascaíno. O Vasco da Gama já começou a desenhar o planejamento para 2025, e uma das primeiras grandes movimentações no mercado de transferências é o interesse em Danilo, defensor experiente da seleção brasileira e jogador da Juventus, da Itália. O clube carioca, que busca reforços de peso para subir o patamar do elenco, planeja apresentar uma proposta oficial ao atleta em janeiro. A possibilidade de contar com Danilo anima torcedores e dirigentes, principalmente pelo simbolismo que a contratação de um jogador de alto nível poderia trazer para o clube. Danilo, de 33 anos, é um jogador versátil, capaz de atuar tanto na lateral direita quanto como zagueiro, função que assumiu com maestria nos últimos anos. Ele tem uma trajetória marcada por títulos importantes e passagens por grandes clubes europeus, como Porto, Real Madrid, Manchester City, atualmente, Juventus. Essa experiência acumulada ao longo de uma década no futebol de elite faz dele um nome desejado por vários clubes ao redor do mundo, mas o Vasco acredita ter uma vantagem competitiva.
A contratação de Danilo não seria apenas uma questão técnica, mas também uma mensagem clara de que o Vasco está disposto a voltar a brigar por títulos importantes. A diretoria entende que o atleta tem o perfil ideal para liderar o time dentro e fora de campo. Além de sua capacidade defensiva, ele é conhecido por sua liderança, algo que o Vasco carece no momento. Com um elenco jovem em algumas posições, a presença de um jogador com a bagagem de Danilo poderia ser crucial para o desenvolvimento do grupo. Além disso, Danilo tem uma boa relação com o futebol brasileiro e sempre deixou claro o desejo de retornar ao país em algum momento de sua carreira. Essa proximidade com o mercado nacional, aliada ao desejo de estar perto da família, pode ser um trunfo na negociação. Embora o Vasco esteja em um processo de reestruturação financeira e administrativa, a contratação de Danilo é vista como um investimento estratégico. O clube sabe que terá de fazer um esforço financeiro significativo para trazer o jogador, mas acredita que o retorno, tanto em termos esportivos quanto de marketing, será imensurável. Danilo, atualmente, tem um dos maiores salários da Juventus, mas a possibilidade de assinar um contrato mais longo, com valores diluídos ao longo do tempo, é uma das estratégias do Vasco para viabilizar o negócio. Além disso, o fato de o jogador estar em uma fase da carreira em que busca estabilidade e um projeto ambicioso pode pesar a favor do clube carioca. O Vasco não está sozinho na corrida por Danilo. Outros clubes brasileiros monitoram a situação do atleta, embora nenhum tenha feito uma proposta oficial até agora. O Flamengo, que inicialmente demonstrou interesse, recuou nas negociações, o que deixa o caminho mais livre para o gigante da colina. No entanto, times do Oriente Médio e da MLS, Liga de Futebol dos Estados Unidos, também acompanham de perto o desfecho dessa novela. Ainda assim, o Vasco acredita que tem um trunfo importante: o projeto esportivo. A possibilidade de ser peça-chave na reconstrução de um dos clubes mais tradicionais do Brasil e de liderar um time que almeja grandes conquistas pode ser um diferencial em relação às ofertas de mercados financeiramente mais atrativos, mas com menos apelo esportivo. Se confirmada, a chegada de Danilo ao Vasco representará um marco na reconstrução do clube. Sua experiência em competições internacionais e sua capacidade de atuar em diferentes posições são fatores que podem elevar o nível técnico da equipe. Além disso, Danilo é conhecido por sua regularidade, o que ajudaria a estabilizar um setor defensivo que foi um dos pontos fracos do Vasco em 2024. Do ponto de vista de marketing, a contratação de um jogador com a bagagem de Danilo pode atrair patrocinadores e aumentar o engajamento da torcida. O impacto na venda de camisas e na presença de público em jogos também é esperado, já que o jogador tem grande apelo junto aos torcedores. O Vasco já indicou que as negociações devem avançar em janeiro, logo após o término do Campeonato Brasileiro. A diretoria está trabalhando em conjunto com os agentes do jogador para estruturar uma proposta sólida que atenda às expectativas de ambas as partes. Caso o acordo seja fechado, Danilo se juntará ao time para a pré-temporada e terá um papel fundamental na busca por títulos em 2025. A chegada de Danilo também reforça a mensagem de que o Vasco está focado em construir um elenco competitivo, capaz de disputar grandes competições. O clube tem demonstrado ambição no mercado e busca outras peças para fortalecer o time, sinalizando que 2025 pode ser o ano da virada. Com isso, o Vasco começa a desenhar um futuro promissor, no qual grandes jogadores, como Danilo, podem ser protagonistas. Agora, resta aos torcedores esperar pelos próximos capítulos dessa negociação que promete ser uma das mais emocionantes do mercado da bola. E aí, galera, o que acharam dessas três notícias que movimentam o universo do Vasco? Vamos começar pelas perguntas. Sobre Vegetti, vocês acham que o Vasco deve ajustar o contrato do artilheiro para garantir sua permanência? Ou seria melhor considerar propostas do mercado por ele? Sobre a SAF, com tantos interessados na compra, qual perfil de investidor vocês preferem para o Vasco? O italiano Andrea Radrizzani com seu histórico no Leeds e Sampdoria, ou o grego Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos e Nottingham Forest? Ou acreditam que outro grupo seria mais adequado? Sobre Danilo, o que acham da possível contratação do experiente defensor? Ele pode ser o líder que a defesa do Vasco precisa para se consolidar em 2025? Ou preferem que o clube invista em outras posições?
Agora é com vocês, vascaínos. Queremos saber as opiniões, os debates, claro, as expectativas de cada um. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para continuar recebendo as melhores notícias do nosso gigante da colina, e deixar os comentários aqui embaixo. Vamos construir juntos essa torcida que nunca para de sonhar. Até a próxima!